E aí, rapaziada do Super Lutas, Guga Noblar chegando, tranquilos? Vem cá, que tal bater num mascote a ponto de mandá-lo pro hospital e em seguida estuprar uma moça durante um jogo de basquete? Não tem como ficar pior que isso para Conor McGregor. O ex-campeão do UFC está sendo acusado de ter estuprado uma mulher em Miami, nos Estados Unidos, durante o jogo 4 das finais da NBA. Horas antes desse suposto crime, ele nocauteou Bernie, o mascote do Miami Heat. Era para ser só uma brincadeira, né? Uma encenação, mas The Notorious, como sempre, apelou e Bernie precisou de atendimento médico. McGregor coleciona polêmicas, pior que isso. O irlandês fanfarrão, que tem a boca até maior do que o cartel, coleciona momentos de ataques de fúria e até de pura covardia. Já bateu inclusive num senhorzinho de cabelo grisalho, mais grisalho do que eu, dentro de um pub na Irlanda, só porque esse senhorzinho se recusou a beber o uísque oferecido pelo lutador. E como esquecer, claro, o dia que The Notorious apareceu de surpresa lá no Media Day do UFC 223, transtornado, né, ligado no 220. Ele arremessou um objeto até num ônibus do UFC e quebrou o vidro do ônibus do Ultimate num ataque que era para intimidar o russo Khabib Nurmagomedov, mas que acabou causando ferimentos na testa de Michael Chiesa, né? Coitado, inclusive, do Chiesa, que não tinha nada a ver com essa treta. Pelo jeito, McGregor continua na sua sina de trocar as manchetes dos jornais esportivos pelas páginas de fofoca, ou pior ainda, pelas páginas policiais. O advogado Ariel Mitchell acusou o lutador irlandês de estuprar uma vítima dentro do banheiro masculino do Cassia Center. O advogado enviou o que eles chamam de uma carta de demanda, com as acusações da vítima. O documento foi endereçado para o McGregor, a NBA e o Miami Heat, que administra a arena. O advogado descreveu como teria sido o estupro. Segundo Mitchell, os seguranças do local forçaram a vítima a entrar no banheiro em que McGregor estava e a impediram de sair de lá. O lutador estava também com seus guarda-costas no local. Ela teria sido forçada a praticar sexo oral nele antes de tentar sodomizá-la, mas a vítima deu cotoveladas e saiu de lá, deixando sua bolsa para trás. McGregor não quis devolver a bolsa dela. Na descrição feita pelo advogado, pelo menos ele não quis devolver, né? E esse advogado disse que pretende fazer um acordo com a NBA, com o Miami Heat e com o McGregor, em vez de entrar com uma ação na justiça. O The Notorious ainda não se pronunciou, mas por meio dos advogados disse se tratar de falsas acusações e prometeu não se intimidar. Apesar do histórico de confusões, agressões e agora até mesmo acusação de estupro, McGregor é aquele cara que pode tudo e nada acontece no UFC contra ele. O irlandês é uma máquina de fazer dinheiro. Vale lembrar que o recorde de vendas de pacotes do UFC foi na luta dele contra o Nurmagomedov, 2,4 milhões de pay-per-views vendidos. O estilo provocador, a marca de ser o primeiro atleta com nocaute em 3 categorias de peso diferentes e 2 cinturões simultâneos num passado cada vez mais distante, o elevaram à condição de lutador mais popular do mundo. The Notorious tem mais de 46 milhões de seguidores nas redes sociais, apesar de ter nascido num país com uma população de menos de 5 milhões de pessoas. Em 2021, Conor McGregor apareceu no topo da lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com um faturamento de 180 milhões de dólares, amigão. Deixou para trás até mesmo o Neymar. Ou seja, Dana White não vai perder essa máquina de fazer dinheiro. Por mais que McGregor se meta em encrencas que possam, claro, manchar a reputação do UFC, nada vai acontecer. O carequinha trata de maneira diferente os lutadores. Aqueles que rendem mais lucros podem fazer mais. Agora, os outros, basta pisar uma vez fora da linha que acaba no olho da rua. O lutador britânico Paul Daley é um bom exemplo. Bastou dar alguns socos a mais no fim da luta contra o Josh Koscheck no UFC 113 para ser banido do evento. E isso foi há 13 anos. E Paul Daley nunca mais teve uma chance no UFC. Imagina se ele tivesse arremessado um objeto contra um ônibus do Ultimate, hein? Apesar de se comportar como o dono da bola, de saber que ainda é capaz de vender suas próprias lutas sem depender da plataforma do UFC, é melhor The Notorious ficar esperto. A moral dele com os fãs já foi bem maior uns anos atrás.
Ele só lutou 2 vezes no UFC em 2021 e acumulou 2 derrotas por nocaute. Não apareceu no octógono no ano passado e tem agora um confronto aí programado contra o Michael Chandler, mas esse combate pode cair. Já tem gente aí dizendo que ele deve encarar o Alexander Volkanovski, mais improvável, ou até o Charles do Bronx. A conferir aí nos próximos dias, e claro que isso é tema para um próximo vídeo. Independente se terá pela frente Volkanovski, do Bronx ou Chandler, McGregor vem de uma lesão grave e está fora de ritmo de luta. E mesmo no auge, seria um teste duríssimo encarar qualquer um desses 3 nomes. Do jeito que está hoje, McGregor seria a zebra contra qualquer um deles. Se McGregor retornar ao UFC e sofrer uma derrota contundente, uma nova derrota, o interesse nele será cada vez menor. No MMA não tem muito segredo. É a vitória que mantém o lutador no topo e o torna popular. O hype de ser provocador nato, de saber vender bem as lutas, não se sustenta ao longo do tempo se vier uma série de derrotas ou se o lutador sumir do seu palco, do octógono. McGregor não era só um falastrão, era também um atleta que cumpria com as provocações. E essa imagem de grande lutador está ficando no passado. Se seguir assim, é capaz de McGregor daqui a poucos anos se retirar do MMA com um nocaute contra o Bernie, o mascote, como o último nocaute de sua lucrativa carreira. Seria cômico se não fosse um final melancólico. Eu sou o Guga Noblar e essa é minha opinião. Mas conta aí na seção de comentários se você acha que The Notorious ainda será campeão de novo do UFC um dia, apesar de parecer que nem é mais esse o objetivo de carreira dele, né? Até a próxima aqui no Super Lutas. Fui!